Senhores, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. É uma satisfação imensa estar mais uma vez aqui com os senhores, dando continuidade ao nosso curso sobre pesquisa de preço, a nossa conversa sobre pesquisa de preço. Essa é nossa segunda aula e vamos iniciá-la tentando delimitar um pouco esse tema pesquisa de preço para que não fique muito confuso sobre o que realmente estamos tratando, certo? Olha só, é interessante termos em mente a diferença entre pesquisa de preços e formação de planilha de preços. Senhores, olha só, vamos comigo aqui chegar a esse raciocínio. Planilha de preço é o documento utilizado principalmente nos processos de contratação de terceirização com dedicação exclusiva de mão de obra. É através dessa planilha que todos os insumos, todos os impostos, os tributos, todos os direitos trabalhistas, custos diretos e indiretos, serão destrinchados para formar o custo de um trabalhador que será contratado pela administração pública, certo? Então, a planilha de formação de preços, ela é utilizada nesses tipos de contratação, que não é o objetivo do nosso curso. O nosso curso, ele vai tratar da pesquisa de preços. Nós vamos estudar a metodologia de como ir ao mercado buscar essas pesquisas de preço, para formar o nosso preço de referência para a contratação, certo? Outro conceito fundamental que nós temos que ter na cabeça, para não confundirmos sobre o que nós estamos tratando aqui, é a diferença entre pesquisa de preços e pesquisas de mercado. Meus amigos, olha só, pesquisa de mercado é algo anterior à pesquisa de preços. A pesquisa de mercado é realizada juntamente com o termo de referência. No momento que eu estou elaborando o termo de referência, eu estou realizando uma pesquisa de mercado. E qual é o objetivo dessa pesquisa de mercado? É eu ir aos meus possíveis e potenciais fornecedores e verificar se eles conseguem fornecer aquilo que eu estou precisando, certo? Eu verifico no mercado se ele tem condições de me fornecer o que eu preciso, tá ok? E isso é feito antes da pesquisa de preço. Depois que eu vou ao mercado e o mercado me diz se tem condições ou não, eu volto e concluo o meu termo de referência ou o modifico para que eu especifique algo que o mercado pode me fornecer. Vou ao mercado, venho no meu termo de referência. Vou ao mercado, venho ao meu termo de referência, até que esse termo de referência, ou projeto básico, certo? O termo de referência na Lei 8666 é tratado de projeto básico. O nome termo de referência, ele é tratado na Lei do Pregão, na Lei 10.520. Após eu verificar que o mercado tem o que eu quero, pode me fornecer aquilo que eu quero, eu termino o meu termo de referência. E após isso, eu volto ao mercado. Só que dessa vez, não mais para estudá-lo, e sim para buscar o preço do objeto que eu estou querendo adquirir, certo? Retorno ao mercado para questionar, para perguntar agora o quanto custará a execução daquele objeto que eu coloquei no meu termo de referência, certo? Entendido? Nós não podemos ficar com essa dúvida acerca do que é pesquisa de mercado e do que é pesquisa de preço. Estamos entendidos? Senhores, olha só, passando por essas definições, nós vamos demonstrar agora algumas normas que regem,
que regem o tema pesquisa de preço. Qual é o alicerce normativo? É importante que os senhores conheçam quais são as normas que tratam desse assunto para que nós alcancemos um dos objetivos que nós falamos na primeira aula. É que é fundamental que os senhores possam pensar o processo de contratação, pensar o processo de elaboração do preço de referência e da metodologia para se alcançar esses preços, para que os senhores não repliquem apenas o que foi passado anteriormente, e sim formem coisa nova, elaborem situações novas, metodologias novas, processos mais eficientes. E para que os senhores pisem em solo firme quando estiverem produzindo esse conhecimento, quando estiverem realizando a pesquisa de mercado, quando estiverem realizando alguma diligência de algum órgão, para que os senhores pisem em solo firme, é importante que os senhores conheçam quais são as normas que regem esse assunto, certo? Primeira norma, senhores, fundamental, a norma base do nosso ordenamento jurídico. A Constituição Federal de 88, em seu artigo 37, ela disciplina quais são os princípios norteadores da administração pública, tanto direta quanto indireta. E um desses princípios é o princípio da eficiência. Ora, lógico que para que eu compre alguma coisa, eu tenho que saber qual é o preço que o mercado fornece pelaquela coisa. Qual é o preço de mercado? Se eu não faço uma pesquisa para saber o preço de mercado, é óbvio que eu posso contratar algo por um preço muito maior do que aquilo que eu poderia pagar. E isso não é nada eficiente. Então, pelo princípio da eficiência, que está explicitamente escrito lá no artigo 37 da Constituição, nós temos que buscar a contratação mais vantajosa. E isso dificilmente será alcançado sem uma eficiente pesquisa de preços. Continuando aqui a demonstração do nosso alicerce normativo, nós temos a Lei 8666 de 93, que é a Lei Geral de Licitações. Essa lei, senhores, é importante os senhores podem pegar a norma e dar uma acompanhada, dar uma olhada. O artigo 7º da Lei 8666, no seu inciso 2º, lá do parágrafo 2º, diz o seguinte: para obras e serviços, somente poderão ser licitados quando existir orçamento detalhado. Trata, de alguma forma, sobre pesquisa de preços. Se bem que nós não iremos tratar nessa nossa conversa sobre pesquisa de preço, sobre formação de planilha de preços, como nós já falamos, certo? Formação de planilha de preços não é o tema. E aqui está falando de formação de planilha de preços para obras de engenharia. No artigo 15, senhores, no artigo 15 da Lei 8666, ele diz o seguinte, que as compras deverão, sempre que possível, balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública. Olha que interessante. Ele diz que o preço tem que ser balizado. Não explica como deve ser feita a busca por esse preço, mas dá uma ideia de que tem que existir um preço de referência, certo? Que o preço de referência, nesse caso, é o preço praticado pelos demais órgãos da administração pública. Também no artigo 15, parágrafo 1º, ele fala que o registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado. Olha que interessante, mais uma vez, quando se faz registro de preço, o que é que tem que ter anteriormente? Pesquisa de mercado. Mas o senhor não falou que pesquisa de mercado é diferente de pesquisa de preço? Isso. Só que a lei, em algumas situações, ela confunde e ela mistura esses dois conceitos, certo? Ela faz essa confusão. Senhores, o artigo 24, inciso 7º da Lei 8666, traz uma das hipóteses de dispensa de licitação, justamente aquela que diz o seguinte: quando os preços
do processo licitatório já realizado, eles forem manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional ou incompatíveis com os fixados por órgãos oficiais, eu posso eu posso realizar a contratação por dispensa de licitação. Mas olha só, trata também esse inciso do artigo 27 de que é necessário, de alguma forma, eu ter um preço de mercado, certo? Preços manifestamente superiores aos praticados no mercado. Também trata do assunto. O artigo 26, senhores, o artigo 26, que trata das situações de dispensas e inexigibilidades, ele traz no inciso 3º que esses processos de dispensa e inexigibilidade de licitação, eles devem ter justificativa do preço. Tem que ter justificativa do preço. Algo que também está relacionado a preço da contratação e está relacionado ao alicerce normativo que nós estamos tratando. Continuando na lei de licitação, no artigo 40, inciso 10, ele fala que o edital de licitação, olha que interessante, o edital de licitação deverá conter critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos. Olha só que interessante, certo? Olha só que interessante. O artigo 40, inciso 10, ele diz para mim que tem que ter no edital o teu preço de referência, certo? Tem que ter o teu preço de referência, para você disser qual é o máximo que você pode aceitar pela contratação. E para que eu tenha um preço de referência, eu tenho que realizar uma pesquisa de preços. Mais uma vez, nós não vimos em local algum da Lei 8666 como se dá a metodologia para buscar esse preço de referência. Mas diz que tem que existir um preço de referência. E nós sabemos que não conseguimos alcançar esse preço de referência sem uma pesquisa de preço. Senhores, a Lei 10.520, no seu artigo 3º, é a lei que trata do pregão, ela vai determinar o seguinte, olha só que interessante, dos autos do procedimento constarão, ela vai dizer o que consta nos autos do processo de contratação pública decorrente de pregão. Continuando, mais à frente, ela diz o seguinte, orçamento deve conter o orçamento. Como é que eu vou ter esse orçamento? Através de uma pesquisa de preço. O decreto, senhores, 5.450, que é um decreto federal, e o decreto estadual 20.103 também traz algo que nos demonstra que eu tenho que ter um preço de mercado, tenho que ter um preço de referência, certo? O decreto 3.555, decreto federal, e o decreto 17.144, que é um decreto estadual, eles trazem que isso, que é o decreto que regulamenta o pregão em sua forma presencial. Os decretos anteriores regulamentam a forma do pregão eletrônico. O pregão presencial, também traz para a gente algumas regras e algumas normas relativos à necessidade de sabermos os preços praticados no mercado, para que esses preços balizem a nossa contratação, que nesse caso destes decretos serão realizadas através do pregão. Senhores, interrompemos por aqui o nosso assunto sobre o alicerce normativo, no intuito de que não extrapolemos aquele acordo que fizemos no início, de que cada aula tenha 15 minutos, tá ok? Em seguida, continuaremos com as normas relativas ao sistema de registro de preço, algumas instruções do Tribunal de Contas do Estado e acórdãos do Tribunal de Contas da União. Nos vemos logo em seguida na próxima aula.